Oi gente, hoje eu vim falar pra vocês as coisas que eu não faço com o Léo. O meu filho tem 2 anos, quase 3, e essa fase é bem desafiadora, e no decorrer da minha maternidade eu fui aprendendo a lidar com o fato de eu ser mãe e ter uma criança em casa, e a minha meta é ter uma relação muito boa com o meu filho pra vida toda. Então eu vou contar pra vocês as coisas que eu acho importante de não serem feitas na relação com o nosso filho. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês é: eu nunca minto pro Léo. Por exemplo, vamos lá na pracinha, quando na verdade a gente tá indo tomar vacina. Não, gente, porque eu acho a mentira muito feia, uma coisa muito feia de lidar, principalmente com uma criança. A gente acaba subestimando a inteligência dela, né? E vocês querendo ou não, gente, as crianças são muito inteligentes e elas levam pro coração. Elas podem não lembrar, esquecer ali naquela hora, mas com certeza isso fica matutando na cabecinha delas. E tudo que eu quero na minha vida com o meu filho, na minha relação com ele, é confiança. Então, se eu começar a nossa vida, né, que a gente tá se conhecendo ainda, a gente tem 2 anos, quase 3 de convivência, né, que ele existe. Se eu começar esse período já mentindo pra ele, o que sobra lá na frente? Não vou poder nem exigir que ele seja honesto comigo quando ele for adolescente, por exemplo. Então, por pior que seja a situação, ter que fazer alguma coisa que ele não gosta, como por exemplo tomar vacina, eu explico pra ele que a gente tá indo lá tomar a vacina. Eu tô falando eu, mas somos eu e meu marido, tá? Então, tudo que eu falar aqui referente a mim serve pro meu marido também, tá bom? Então a gente é muito claros com o Léo em todas as hipóteses da nossa vida. Outra coisa que eu não faço, eu não brigo com ele se ele suja alguma coisa, por mais que eu fique irritada, tá? Eu sei que naquela hora a gente tá ali estressada, a gente pode querer explodir ali, mas, gente, é uma coisa tão supérflua. Por exemplo, ele tá brincando e derramou o suco no chão. Eu vou explodir com ele, eu vou ameaçar bater, eu vou xingar, vou pôr de castigo porque ele fez uma sujeira? Não, gente, eu falo, não tem problema, sujou, a gente limpa. É simples, eu não sei o que as pessoas complicam tanto isso. Se sujou, vai limpar e tá pronto. Não vai mudar a nossa vida. A gente pode lidar com esse momento de uma forma muito mais simples do que simplesmente chegar e gritar, ameaçar. É uma coisa tão pequena, né? É só a gente ir lá e limpar. Por mais que eu esteja irritada, que é claro, né? Às vezes a gente vê a criança sujando algo que não era pra sujar, mas é uma criança. Eu não obrigo o Léo a abraçar nem a beijar ninguém. Ninguém. Então, isso é uma coisa que ficou assim muito clara pra mim e pro pai do Léo, meu marido. A gente não obriga ele a beijar nem abraçar ninguém, só se ele quiser. O que ele tem que fazer, claro, né, é dar oi, cumprimentar, nem que seja de longe. Porque isso é educação e educação é o básico, né? Mas abraçar e beijar, não. Só que o Léo é uma criança muito espontânea e muito sociável. É bizarro o tanto que ele é sociável. Então isso é dele, ele gosta de abraçar, às vezes dar um beijinho, um aperto de mão. Mas se ele tem um momento mais tímido ali, que acontece mesmo ele sendo uma criança super sociável, ele pode não querer e tá tudo bem. Ele tem que dar oi, mesmo que de longe. Eu não rotulo ele na frente das pessoas. Por exemplo, ele tá aqui comigo e eu falo: o Léo é muito bagunceiro, o Léo é muito arteiro. Não, eu não falo isso na frente das pessoas quando ele está ali junto, porque isso pode retrair a pessoa. Eu sei por experiência própria, tá? Eu sempre fui muito tímida, então quanto mais as pessoas falavam de mim, pra mim e pras outras pessoas, mais timidez me dava. Então eu não falo isso, eu não falo esse tipo de coisa na frente das outras pessoas enquanto ele está junto. E bem pelo contrário, se falam, eu defendo ele, porque eu quero que ele veja em mim uma pessoa que defende ele, uma pessoa que tá ali pra apoiar ele. Não obrigo ele a comer tudo e a comer o que ele não quer comer. Se ele tá ali na hora do almoço e ele comeu um pouquinho, tudo bem, eu posso querer, só mais essa colherinha, mas eu sei que também não é muito certo fazer isso, né? Mas às vezes pelo instinto eu acabo fazendo, mas eu não obrigo ele a comer o prato todo, ou comer isso aqui, sendo que ele não gosta disso daqui. Entendeu? Ele sabe da saciedade dele, se ele não tá com fome naquela hora, depois ele vai estar e tá tudo bem. A alimentação dele é balanceada, é equilibrada, então assim, a gente segue por esse caminho. Essa que eu vou falar agora foi por causa dessa que eu vou falar agora que eu comecei a agir desta forma e a perceber o jeito que eu tratava ele. Eu não desligo a televisão sem antes perguntar pra ele se eu posso desligar ou sem antes avisar pra ele que eu vou desligar daqui a um tempo. Porque, gente, isso daí eu fazia muito. Ele tem acesso a telas, então quando ele assistia a televisão, às vezes eu chegava lá e pronto, agora deu, desligava a TV. E daí eu comecei a... eu fazia isso, né? Até que um dia eu me deparei com um vídeo
de uma influenciadora que fala sobre maternidade, onde ela falava que isso é extremamente desrespeitoso, porque a gente nunca, jamais vai chegar para um adulto ou para um adolescente, um jovem, e simplesmente desligar a televisão que ele está assistindo. E eu pensei assim, por que a gente faz isso com as crianças, então? O que eles sentem é tão importante quanto o que a gente sente, a gente que já é adultos. Então, como que eu vou chegar e a criança tá ali assistindo, como que eu vou chegar e vou desligar na cara dela sem nem perguntar se eu posso, sem nem pedir licença, sem nem avisar que eu tô desligando a televisão? Então, eu comecei a perceber isso e isso assim, alugou um triplex na minha cabeça, sabe? Então, hoje, quando ele tá assistindo televisão e chegou a hora de desligar a TV, eu aviso, Léo, eu vou desligar a TV daqui a 5 minutos. Tu tem mais 5 minutos pra assistir e depois nós vamos desligar, tá? Outra coisa que ajudou bastante é eu deixar ele desligar a televisão. Então, isso eu faço na maioria das vezes, né? Ó, tu vai assistir mais 5 minutos e depois tu vai desligar a televisão. Quando chega o tempo eu falo, tá bom, agora já deu, agora tu mesmo vai desligar a TV. Ele pega o controle e desliga a TV. Gente, nessa parte, as birras, assim, praticamente cessaram. Porque eu realmente aplico isso que eu tô falando pra vocês, tudo aqui eu aplico, né? E isso, assim, foi o que deu o start inicial na nossa relação e na minha educação com o Léo. Isso é muito importante, ó. Eu não toco nas partes íntimas dele sem antes pedir licença. Seja no banho, seja quando eu vou trocar a fralda dele, em qualquer ocasião que eu tenha que ele tocar nas partes íntimas dele, eu não faço isso sem avisar e pedir licença. Isso deveria ser o básico para todo mundo, né? Mas infelizmente eu sei que tem gente que ainda não se deu conta de fazer isso. Mas eu faço isso, eu e o pai dele, a gente faz isso. Então quando a gente tá dando banho, eu vou lavar ali, né, o bumbum dele. Eu falo, Léo, vou lavar teu bumbum, dá licença? E faço isso. Então, isso é muito importante, gente. Isso vai crescer, eles vão crescer com isso na cabeça. E isso é muito importante de vocês entenderem e começarem a praticar com os filhos de vocês. E a última coisa, não menos importante, talvez uma das mais importantes, é eu não bato no Léo, em nenhuma hipótese. E isso é uma promessa que eu fiz pra mim mesma, que eu não vou bater no Léo, eu nunca vou bater no Léo. Eu acho isso de uma covardia extrema, eu acho que isso não ensina nada, bem pelo contrário, né? A gente tá sempre falando pra ele, ó, não pode bater no amiguinho, não pode empurrar, não pode beliscar, não pode morder. Como que eu vou chegar e tentar corrigir ele batendo nele? Sabe? Por mais que às vezes ele esteja naquela fase de me dar tapas, de bater, que ele está nessa fase, é uma fase que ele tá passando porque ele é uma criança em desenvolvimento. Então como que eu vou querer ensinar ele a passar da melhor maneira possível por essa fase, fazendo o mesmo que ele tá fazendo, que eu tô dizendo que é pra não fazer, sabe? Então eu não bato nele, ele nunca apanhou, nunca, e vai seguir assim pro resto da vida dele, se Deus quiser. Então eu acho isso de uma extrema covardia. Eu não tenho nem palavras pra dizer o que eu penso disso, tá? E não existe isso, ai, mas a minha mãe me bateu e eu tô aqui viva, sem traumas. Eu duvido. Alguma coisa na tua cabeça ficou. Algum ressentimento, algum trauma, por menor que seja, ficou. Então eu não faço isso, isso é uma promessa que eu tenho comigo mesma. Eu sei que às vezes a gente fica ali explosivos, a gente fica nervoso. Mas, gente, são bebês, são crianças, os adultos somos nós. Tá? Então a gente não bate no Léo, nunca batemos, nem nunca vamos bater. E eu fiz esse vídeo porque eu achei importante, porque como eu falei pra vocês, no start ali que me deu quando eu desligava a televisão sem avisar pra ele, e eu vi isso de uma influenciadora, ela me influenciou a ter essa maternidade que eu tenho hoje, sabe? Então eu tô passando isso pra vocês pra influenciar vocês também a seguirem pelo mesmo caminho que a gente segue aqui em casa. Eu acho muito importante a gente fazer isso para que cada vez mais a gente crie crianças saudáveis mentalmente, né? Então, me sigam lá no Instagram, que é Jéssica Correa Mendes, aqui no YouTube também. Eu vou deixar as minhas redes sociais todas aqui abaixo. Eu falo sobre maternidade, é o meu nicho principal, o meu assunto principal. Me contem aqui abaixo nos comentários o que vocês não fazem com os filhos de vocês, que eu quero saber. Um beijo e tchau!